podemos vencer o mal? E quais são as armas certas para vencermos esta guerra? Bem, eu quero convidar você a mergulhar no entendimento da palavra de Deus, que nos revela que existe uma luta do bem sobre o mal. O mal nasceu dentro do coração do homem, lá no Jardim do Éden, por causa do seu afastamento ao seu Criador, né? Afastamento às suas leis, à sua vontade, e esse mal tem desfigurado o homem, tem mudado a sua forma original, tem feito com que o homem destrua a si mesmo e também tudo aquilo que está ao seu redor. Tem causado tantas inimizades entre as pessoas, guerras, né, conflitos sem fim, que tem aumentado cada vez mais nesses últimos dias. Eu tenho alguns textos aqui que separei e eu vou estar falando agora sobre um texto que está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, onde o apóstolo Paulo lhe dá uns conselhos muito importantes, né, aos cristãos. Aqui ele fala sobre as armas certas que temos que usar nesse grande conflito, né, contra o mal. Diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então Paulo começa dizendo: olha, vocês precisam abençoar, a maldição não pode estar nos vossos lábios, palavras de maldição contra alguém. Essa não é a vontade de Deus, porque quando nós falamos palavras de maldição, nós desejamos que a vida daquela pessoa ela fique estagnada, né? Nada dê certo para aquela pessoa. As palavras de maldição, elas definham, elas destroem os sonhos que aquele outro tem. As palavras de maldição, elas geram a morte. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando eu libero palavras de maldição contra alguém, eu estou desejando todo o mal sobre a vida daquela pessoa. E os verdadeiros filhos de Deus não podem ter parte com isso, né? Então, aqui ele está dizendo que não é vontade de Deus a maldição, mas sim que venhamos abençoar. Então, pulando aqui para o 17, versículo 17, diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens, né? Então, ele está dizendo: olha, se alguém fez o mal a você, não siga fazendo o mal, né? Não façam mal àquela pessoa. Apesar disso ser muito difícil, mas escolha fazer o bem. Não retribua aquela pessoa com o mal, né? E depois ele segue aqui dizendo: olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então está dizendo que até a vingança, o sentimento de vingança não deve estar dentro do coração dos filhos de Deus, porque o sentimento de vingança e a vingança em si, ela vem, né, na vida daquele que deseja retribuir o mal que foi feito a ele, né? E a vingança, ela é uma atitude, na maioria das vezes, injusta. Por que ela é injusta? Porque na maioria das vezes nós não sabemos a medida certa de como fazer com que aquela pessoa que nos fez o mal, ela viva ali uma punição. Porque a vingança, né, ela está nas mãos de Deus, ela pertence a Deus, porque a nossa justiça, a palavra de Deus já diz que é como trapo de imundícia. Nós não estamos aptos para fazer justiça contra o próximo, né? Nós não estamos nessa condição de fazer a justiça, mas unicamente é Deus. Então, Ele sabe a justa medida para cada um.
Então ele fala, olha, não se envolvam com a vingança. A vingança a mim pertence, eu vou retribuir. Então, não se deve ter sentimentos de vingança dentro do coração, né, dos filhos de Deus. Aí ele segue dizendo assim, olha, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então aqui está dizendo que se o seu inimigo tem uma necessidade, e essa necessidade é uma necessidade que em relação à vida, ao seu sustento, vá e ofereça a ele ajuda. Porque aqui o seu inimigo, ele passa a ser o seu próximo, porque ele está necessitado. Porque a Bíblia nos ensina, né, Jesus nos ensina isso, que o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós. Então, se o teu inimigo é o teu próximo, então o ajude. Ele está precisando de comida. Né? Então, aqui o Senhor fala, porque se nós, quando decidimos, né, e começarmos a praticar isso, as pessoas que se opõem a nós, elas vão ficar pensativas. Esse brasa sobre a sua cabeça não é que você lançou uma palavra de maldição, né? Não é isso, mas é que ele vai ficar pensando constantemente naquela sua boa atitude para com ele e vai ficar acusando a sua consciência, vai ficar ali acusando, né, de que a atitude dele que foi errada. E isso vai gerar o quê? Uma transformação, uma mudança, para que ele possa escolher a paz. Né? Então, olha como é que as armas do bem, elas são fortes e poderosas, né, nessa batalha contra o mal. E aqui ele termina dizendo o texto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que isso significa? Né? Que o mal, ele fica nos incitando a cooperar com ele. Então, não se deixe vencer, né, do mal. Não coopere com o mal, mas faça o bem. Seja vencido pelo bem, pelas coisas certas, pela vontade de Deus. Né, por esses ensinos que Deus ele nos deixou, né, através de Jesus, o seu Filho. E eu também quero ler aqui Mateus capítulo 5, que aqui é Jesus que, quando ele estava entregando o Evangelho, né, ao povo no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, a partir do 43, Jesus disse assim, olha, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Agora, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, olha como é que Jesus ele estava mudando ali a forma que os judeus, eles interpretavam a lei. Né? Essa coisa do olho por olho, dente por dente, né? Do bateu, levou. Então Jesus ele estava aqui falando, olha, que ele era o mestre da lei, né? Nosso Salvador, mas ele também era uma autoridade da lei judaica. Ele disse, olha, eu vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, dentro das armas do bem, o amor é a maior de todas elas. Nós poderíamos falar apenas do amor, né? Porque como o amor é a arma mais poderosa, ele também é o resumo de toda a lei. Né? Jesus resumiu toda a lei em dois itens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Porque a palavra de Deus diz, né? Porque aquele que ama, ele cumpriu toda a lei. Não há mais nada que ele precisa fazer. Né? Então, olha o que Jesus está dizendo. Ame os seus inimigos. Bendiga os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam.
Isso é muito, muito forte e muito importante dentro do Evangelho. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fala que deve orar por essas pessoas, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol levante sobre os maus e bons e chuva desça sobre os justos e injustos. Então, o objetivo, né, de Deus, que Deus espera, né, que venhamos a chegar, é exatamente esse: a justiça, que sejamos justos, possamos tratar todos no mesmo nível, sem acepção de pessoas, porque Deus aqui, ele não faz acepção de pessoas para dar a luz do dia, né? Para fazer com que a chuva desça, para as bênçãos. As bênçãos, elas não chegam apenas para aqueles que são bons, né? Até para os injustos, as bênçãos, elas alcançam. Essas pessoas, né, recebem. Então aqui está dizendo: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Né? Os cobradores de impostos, as pessoas, os mais vis pecadores, né? Aqueles que estão ridicularizando, né, a Deus, eles também sabem amar os seus, o seu grupo, a sua família. Eles sabem fazer isso. Então aqui está dizendo que se nós amamos somente os nossos, nós estamos nos igualando a eles. Estamos sendo comuns. Não há nenhum louvor nisso. Então, seguindo o texto: pois se amardes o que vos amo, que galardão tereis, né? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não faz os publicanos também assim? Então, Jesus aqui está dando esse entendimento, né? Que você, como um filho de Deus, precisa agir, né, sem parcialidade com as pessoas. Devem tratar todos de igual forma. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui então fala sobre a maior vontade de Deus para os seus filhos, é que eles sejam perfeitos, como Deus é. E esse desejo de Deus aqui, essa vontade de Deus, ela precisa ser bem observada. Por que ela precisa? Porque é muito comum nós falarmos, né? Eu não sou perfeita mesmo. Eu sou ser humana, não consigo ser perfeita, não posso. E essa palavra, né, e esse pensamento, ele não deve permanecer na vida daquele que foi resgatado por Deus através de Jesus Cristo. Porque isso faz com que o Evangelho e todo o sacrifício de Cristo seja em vão. Porque tudo aquilo que Deus fez através do seu Filho foi para nos dar essa condição de vivermos essa perfeição. Eu sei que esse assunto é um assunto que muitas pessoas já nem... isso aí é balela. Ser perfeito? Nunca, ninguém vai ser. E como é que fica a santificação que Deus espera de nós? Esse processo de cada vez mais longe do mal e mais próximo de Deus, da sua santidade, da vida que existe nele. Uma vida que reflete a luz. Como que isso fica? Porque esse pensamento que vem, né, aos homens: eu
sou humano, não posso ser perfeito, ele faz anular a vontade de Deus para nós. Faz com que isso não tenha nenhum tipo de importância. Então, por mais que seja difícil por causa da condição que nós estamos como seres humanos, a palavra de Deus, ela nos dá força, ela nos dá capacitação em Cristo Jesus de vivermos a vontade de Deus, que está aqui nesse versículo 48 de Mateus, capítulo 5. Amém? Então aqui eu falei sobre as armas do bem, né? As armas que nós, ao usarmos, nós podemos destruir o mal que impera no mundo, causando tantos males, causando tantas desgraças, né, uns com os outros. Amém? Amém.